meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para inaugurar esse canal e abrir esse espaço aqui para dialogar com vocês, para conversar um pouco sobre literatura e psicologia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Dom Casmurro, de Machado de Assis, esse grande clássico da nossa literatura brasileira. E a minha proposta é olhar para os livros com um olhar psicológico. Então, Dom Casmurro, ele é um senhor de idade, muito sozinho, solitário, triste, amargurado, que vive a sua vida dia a dia, dia após dia, cuidando ali das suas plantas, se esquivando de convites sociais, porque ele prefere muitas vezes estar recluso. Sabe quando você acha que as pessoas à sua volta não têm muito a ver com você? Então, ele carregava um pouco desse tipo de sentimento, então ele muitas vezes preferia estar sozinho, mas isso tudo fala um pouco de toda a amargura, de todo o peso da sua história que ele traz. Na verdade, ele vivenciou algumas situações das quais ele nunca se recuperou. E Dom Casmurro, ele resolve escrever um livro contando a sua história, explicando o porquê que ele virou esse homem tão amargurado. Na verdade, ele espera que você, leitor, dê razão a ele. E é por esse exato motivo que a sua história ela é pouco confiável, na verdade. Nós não podemos confiar tanto naquilo que ele diz, principalmente quanto à sua acusação de adultério por parte da sua esposa Capitolina, a Capitu, que traz esse grande dilema para a nossa literatura brasileira, que jamais será solucionado. Capitu teria ou não traído Bento Santiago? Para quem não sabe, Bento Santiago é o nome do Dom Casmurro. Dom Casmurro é o apelido dele. E aqui a gente já pode entrar no nosso primeiro ponto de análise. Nessa história, nós temos um narrador personagem, isso é, Dom Casmurro, ele tanto é o nosso narrador, quanto ele é a personagem principal desse livro. Ele relata os acontecimentos da sua história. Portanto, tudo aquilo que ele vai falar é simplesmente a partir do seu ponto de vista, a partir do seu olhar, das suas impressões, as suas sensações. Então, partindo por esse ponto, nós podemos entender que quando uma pessoa fala de outra, fica muito mais evidente. A gente pode conhecer muito mais dessa pessoa que está falando do que da pessoa da qual se fala. Então, todas as vezes que falamos sobre alguém, deixamos transparecer muito mais de quem nós somos do que a própria pessoa. Então, é isso que acontece nessa história. Portanto, nós não conhecemos a Capitu de verdade, nem as demais personagens. Simplesmente as conhecemos pelo olhar de Bentinho. E isso é muito interessante quando a gente pensa na nossa vida. Certamente isso já aconteceu com você. Quando você ouve muito falar sobre uma pessoa e alguém fala muito bem dessa pessoa, você passa a nutrir até sentimentos por essa pessoa da qual você está ouvindo. Você passa a gostar dela, você passa a vê-la com bons olhos, mas na verdade você nem a conhece, você simplesmente está lidando com uma versão daquela pessoa que foi construída pelo olhar desse que te contou. E da mesma forma, isso também acontece do lado negativo. Às vezes alguém fala sempre muito mal de alguém e a gente já passa até um certo ranço dessa pessoa, olhar ela já com certos olhos, até com um certo preconceito, e na verdade nós nem a conhecemos. Então, esse ponto sobre a narrativa de Dom Casmurro, ele já nos ensina demais sobre esse tipo de coisa,
sobre aquilo que nós ouvimos dos outros, sobre aquilo que nós falamos sobre os outros e como a nossa percepção ela vai influenciar tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos e até a maneira como nós enxergamos as pessoas à nossa volta. O segundo ponto, ainda falando sobre a narrativa, é interessante percebermos que a nossa vida, ela é uma história contada. Claro que a nossa história, ela não é única e ela não é o centro do universo. Quando a gente nasce, a gente já nasce dentro de uma outra grande história. Os acontecimentos não param. Mas assim que você nasce, dá início à sua história. A sua história, ela tem um ponto de partida. E conforme as coisas vão acontecendo com você, você percebe que falar sobre si é contar uma história, é relatar aqueles acontecimentos que te formaram como pessoa, que são importantes para você. E a maneira como você relata essa história, veja bem, a mesma história pode ser relatada de diversas formas. Então, vamos pensar em um acontecimento onde existem 5 pessoas envolvidas nesse acontecimento. Essas 5 pessoas podem relatar essa história de maneira diferente. O mesmo acontecimento, percebe? Uma pode dar um tom mais vitimista para a situação, se colocar na posição daquela pessoa passiva que deveria ter recebido algumas coisas e foi negligenciada, enquanto a outra pessoa pode contar esse mesmo evento a partir de um outro olhar, a partir do olhar do qual ela fez sim por onde, mas o outro não correspondeu. Isso é muito comum quando a gente observa o discurso de casais, por exemplo. Um outro ponto que a gente pode ainda tirar desse início do livro é que o retrato dado no início do livro sobre Dom Casmurro, o fato dele ser um senhor tão fechado, tão carrancudo, tão de poucos amigos, que prefere estar sempre sozinho, que fala muito pouco, faz com que, ao encontrarmos pessoas assim na vida, muitas das vezes nós somos muito rápidos em julgar as pessoas e simplesmente apontá-las sem entender que aquele ser humano carrega uma história, aquele ser humano carrega marcas na sua vida, talvez aquele ser humano não tenha sido assim a vida inteira e talvez alguma coisa aconteceu que fez com que ele fosse se transformando nessa pessoa tão fechada. Então é importante que a gente tenha esse olhar de respeito, esse olhar disposto a entender, a ouvir, a conhecer e a chegar com cuidado e ir acessando algumas pessoas com bastante cuidado e delicadeza, porque não conhecemos a sua história e muitas das vezes há grandes mágoas por trás disso. Bom, não sabemos se Capitu traiu Bentinho ou não, mas uma coisa fica muito evidente naquele livro. Bentinho era um cara extremamente ciumento e, como uma pessoa ciumenta, nós podemos ver na sua história, enquanto ele conta, a gente não tem muitos detalhes da sua infância. Um ponto muito interessante é que a mãe de Bentinho, ela se mostra logo no início do livro, pelo que ele fala e relata um acontecimento, podemos perceber que é provável que ela tenha sido uma mãe muito super protetora. Em dado momento, o tio Cosme, que era irmão da mãe do Bentinho, ele tenta ensinar Bentinho a andar de cavalo. E a sua mãe, rapidamente, porque ele chorou um pouco, a mãe vem e tira ele daquela situação e fala: não, eu tenho medo,
e tal, e você vê que ela, sendo super protetora, o impede de ter uma vivência, de aprender uma nova habilidade, que para aquela época era algo importante socialmente. Uma característica que fica muito evidente em Bentinho ao longo do seu relato é a sua timidez. Ele se considerava um cara tímido, um cara bem passivo e sabemos assim um pouco sobre a sua história de vida em relação a isso, mas o que se sabe é que a timidez ela pode ter ela tem um traço genético, alguma predisposição, algumas pessoas têm uma predisposição a serem mais quietas, mais cautelosas do que as demais. E aliado à sua história de vida, como já dissemos, a sua mãe super protetora, isso pode ter possibilitado que a sua timidez se agravasse um pouco mais, porque daí ela impediu ele de enfrentar algumas situações, de se colocar em alguns perigos, e como ele já tinha essa tendência ao retraimento, isso foi reforçado. Isso pode ter sido reforçado. Outra questão é que, pelo que ele relata, acredito que Capitu tenha sido sua única amiga na infância. E então isso mostra uma redução de um contato social que impossibilitou que ele desenvolvesse as suas habilidades. E por isso, talvez, essas situações explicariam a sua timidez. A timidez está muito ligada ao medo da opinião dos outros, ao medo do que as pessoas vão pensar, a forma como essa pessoa vai parecer, vai ser julgada. Ela geralmente teme muito esse tipo de coisa, o que os outros vão pensar. Então a timidez ela está intimamente ligada a esse sentimento de insegurança, talvez de incapacidade, de não saber lidar com algumas questões sociais. Pode trazer uma grande possibilidade de que ele se torne alguém ciumento. Afinal de contas, uma pessoa que não tem muita segurança de si, ela se torna vulnerável a esse sentimento de insegurança e de ser uma pessoa ciumenta. Então, para a gente deixar isso um pouco mais claro, vamos falar um pouco do comportamento ciumento. Eu vou falar de 3 pontos. O primeiro é aquele ciúme normal, vamos dizer assim. Por que eu digo que é normal? Bom, o ciúme, assim como qualquer outra emoção, ele aparece no nosso interior, ele surge espontaneamente, dada algumas circunstâncias. E, no caso do ciúme, essas circunstâncias têm muito a ver com uma concorrência social, uma competição social. Então ele funciona mais ou menos para te alertar de que há uma concorrência social para alguma relação que você julga importante. Olhando por essa forma, todos nós já sentimos ciúme em algum momento da nossa vida e sabemos bem o que é isso. Mais importante do que se você sente ciúme ou não, porque já vimos que é uma coisa espontânea que surge, bastou juntar aquele contexto, reunir situações propícias e você sente o ciúme de forma espontânea, você não escolhe. O que a gente escolhe é a maneira como nós vamos nos comportar diante desse sentimento. A forma como você costuma lidar com o seu ciúme pode ser assunto para um outro vídeo. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, pode deixar aqui embaixo algum comentário e aí eu vou ficar sabendo se você tem interesse. E aí, quem sabe, num próximo vídeo a gente possa falar um pouco mais sobre formas de lidar com esse sentimento que surge. O segundo ponto, ele é bem interessante, porque está mais ligado à questão da insegurança. Diante de qualquer situação, nós sempre estamos buscando interpretá-las, criar juízos e buscar sentido nessas coisas que nos acontecem.
Portanto, nós estamos sempre interpretando cada coisa que acontece à nossa volta e conosco e com as outras pessoas e processando essas interpretações. Acontece que a maneira de processarmos isso e a maneira como nós interpretamos as coisas, elas estão diretamente ligadas e são completamente influenciadas pela forma como você enxerga tanto o mundo quanto as outras pessoas e quanto você enxerga a si mesmo. Portanto, uma pessoa que se sente insegura, que tem timidez, que se sente tímida, ela provavelmente tem alguns pensamentos sobre si que a colocam numa posição inferior aos demais. Logo, uma pessoa que se considera sempre abaixo dos demais, ela tem muito mais tendência a se sentir nessa concorrência social, a se sentir diante de fatores, diante de pessoas que ela vai julgar serem superiores, as quais podem despertar o interesse do seu parceiro ou a parceira, e por isso elas podem se sentir ameaçadas com mais frequência e ter esse sentimento de ciúme ativado com muito mais frequência do que uma outra pessoa que não tem esse tipo de problema. Aqui acontece duas coisas. Essa pessoa, ela pode ter, por essa questão, uma probabilidade maior de distorcer situações comuns e enxergá-las como essas situações de concorrência e de perigo ao relacionamento dela, assim como ela pode estar tão mais atenta e tão mais alerta que ela pode perceber sinais com mais facilidade. Então aqui está a grande chave desse livro. Nunca poderemos saber, embora Bentinho seja um cara tão ciumento, nós nunca poderemos saber se de fato o Capitu traiu ou não traiu, porque não temos como identificar se Bentinho estava distorcendo os fatos ou se ele estava tão atento e tão ligadão em questões que outras pessoas talvez não tivessem, que ele pode ter sim percebido detalhes e coisas que uma outra pessoa talvez tivesse deixado passar desapercebido. Por isso, apesar da sua ciumeira, apesar de ser um cara tão ciumento, nós nunca poderemos afirmar que Capitu não traiu. Nós podemos ter a nossa opinião, achar, eu acho que traiu, eu acho que não traiu. Isso vai de cada pessoa. Agora, bater o martelo, né, dar ali o nosso veredito final, fica bem difícil, fica complicado, porque as duas possibilidades continuam sendo bem possíveis. Mas há ainda um terceiro ponto. Podemos encarar ciúmes, podemos encontrar ciúmes também em questões de transtornos mentais. Existe o transtorno delirante do tipo ciumento, de acordo com o DSM-5, e existem também toques cujas obsessões são são com essa temática a respeito de medo do parceiro ser infiel, e a obsessão da pessoa gira em torno dessa temática. Nesses casos, o remédio é fundamental e aliado à terapia. No segundo caso, a terapia também pode ajudar bastante. E no primeiro caso, todos nós passamos por isso. A melhor maneira é aprender a lidar com aquela situação. Quanto a Bentinho e Capitu, fica aí a nossa dúvida literária. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, do conteúdo desse vídeo. Se você gostou, curte aqui, dá um joinha, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.